Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. E se o problema não fosse a falta de esforço? E se o problema fosse justamente o excesso dele? Pense por um instante. Você trabalha mais do que há 5 anos? Provavelmente sim. Está mais ocupado? Provavelmente sim. Tem mais responsabilidades? Mais compromissos? Mais preocupações? Talvez. Mas agora vem a pergunta mais importante. Você está realmente mais livre? Ou apenas mais cansado? Porque existe uma armadilha silenciosa que captura milhões de pessoas. Uma armadilha que faz você acreditar que a solução para tudo é trabalhar mais. Mais horas, mais dias, mais sacrifícios, mais correria. E quanto mais você entra nela, mais distante parece ficar da liberdade que procura. Hoje vamos falar sobre a armadilha que faz você trabalhar cada vez mais, e por que ela pode estar roubando sua energia, seu tempo e seu futuro sem que você perceba. Desde cedo ouvimos a mesma mensagem: trabalhe duro, esforce-se mais, faça sacrifícios, dê tudo de si, e um dia a recompensa chegará. Existe verdade nisso. O esforço importa, o trabalho importa, a disciplina importa. Mas existe um detalhe que raramente é mencionado. Trabalho não é o destino, é apenas o veículo. Quando o veículo se transforma no objetivo, algo começa a dar errado. Porque você passa a trabalhar pelo trabalho, e não pela liberdade que ele deveria proporcionar. A armadilha começa de forma inocente. Você quer melhorar de vida, então trabalha mais. Sua renda aumenta, mas suas despesas também aumentam. Seu padrão de vida cresce, suas responsabilidades crescem. E então, você precisa continuar trabalhando mais para sustentar tudo isso. Parece progresso, mas muitas vezes é apenas expansão da dependência. Você ganha mais, mas também precisa de mais. E assim entra em um ciclo difícil de perceber. Um ciclo onde o aumento da renda não produz liberdade. Produz apenas mais necessidade de continuar correndo. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas: ganhar dinheiro e construir liberdade. Ganhar dinheiro exige esforço constante. Construir liberdade exige estratégia. Ganhar dinheiro paga o presente. Construir liberdade protege o futuro. Muitas pessoas passam décadas aperfeiçoando a habilidade de trabalhar, mas nunca desenvolvem a habilidade de construir patrimônio. E essa diferença muda completamente os resultados. Porque trabalhar gera renda, mas patrimônio gera opções. Existe algo curioso. As pessoas mais ocupadas raramente têm tempo para pensar. Estão sempre resolvendo algo, correndo atrás de algo, respondendo a alguém, apagando incêndios. Mas riqueza raramente nasce apenas da execução. Ela nasce da reflexão, da estratégia, da capacidade de parar e perguntar: estou construindo algo ou apenas sobrevivendo? Essa pergunta assusta, porque muitas vezes revela uma verdade desconfortável. Você pode estar trabalhando mais do que nunca. E avançando menos do que imagina. Existe uma armadilha ainda mais profunda. A identidade baseada na ocupação. Algumas pessoas começam a associar valor pessoal ao quanto trabalham. Sentem culpa ao descansar. Sentem ansiedade ao desacelerar. Sentem necessidade constante de produzir, como se sua importância dependesse disso. Mas existe uma diferença entre ser produtivo e ser consumido pelo trabalho. Quando o trabalho deixa de ser ferramenta e passa a ser identidade, a liberdade começa a desaparecer. Pessoas financeiramente livres compreenderam algo que a maioria ignora. O objetivo não é trabalhar para sempre. O
O objetivo é construir sistemas que trabalhem junto com você. Investimentos, negócios, ativos, conhecimento, relacionamentos estratégicos. Tudo isso amplia sua capacidade de gerar resultados sem depender exclusivamente de mais horas trabalhadas. Enquanto muitos vendem tempo, alguns constroem ativos. E essa diferença cresce ao longo dos anos. Existe um ponto onde trabalhar mais deixa de ajudar. Porque energia também é um recurso. Clareza é um recurso. Foco é um recurso. Criatividade é um recurso. Quando esses recursos se esgotam, o esforço começa a produzir retornos cada vez menores. Você trabalha mais, mas pensa pior, decide pior, planeja pior e constrói menos. É exatamente nesse momento que muitas pessoas confundem a solução. Acham que precisam trabalhar ainda mais, quando na verdade precisam parar para reorganizar a direção. Poucas pessoas percebem isso. O verdadeiro luxo não é dinheiro. É tempo. Tempo para escolher. Tempo para criar. Tempo para viver. Tempo para estar presente. Tempo para decidir como seus dias serão usados. E essa liberdade raramente é conquistada apenas aumentando horas de trabalho. Ela é construída quando você aprende a transformar esforço em patrimônio. Quando aprende a fazer o dinheiro trabalhar ao seu lado. Quando aprende a criar valor além da sua presença física. A mudança começa quando você faz uma pergunta diferente. Em vez de perguntar, como posso trabalhar mais? Você passa a perguntar, como posso construir mais? Em vez de perguntar, como ganho mais dinheiro este mês? Você pergunta, como construo mais liberdade nos próximos anos? Essa mudança parece simples, mas altera completamente a direção da sua vida. Porque finalmente, você deixa de correr apenas para sobreviver e começa a construir para prosperar. A armadilha que faz você trabalhar cada vez mais não está no trabalho, está na crença de que mais trabalho, sozinho, resolverá tudo. Porque existe um limite para suas horas, existe um limite para sua energia, existe um limite para sua capacidade física, mas não existe limite para aquilo que você pode construir com estratégia. E é exatamente essa construção que transforma esforço em liberdade. Não instantaneamente, mas ao longo do tempo. Da mesma forma que toda riqueza verdadeira sempre foi construída. Se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam trabalho em liberdade. Comente aqui embaixo. Você acredita que hoje está construindo liberdade? Ou apenas trabalhando para manter a rotina? E compartilhe este vídeo com alguém que vive ocupado, mas sente que nunca consegue sair do mesmo lugar. Porque às vezes, o problema não é falta de esforço, é estar preso na direção errada. A armadilha mais perigosa não é trabalhar muito, é passar a vida inteira trabalhando cada vez mais, sem construir a liberdade que esse esforço deveria proporcionar.